Seja bem-vindo, eu sou Samuel Ramos, vou ajudar você a confeccionar esse suplá retangular. Esse aqui, olha, tem um ponto bem interessante que dá esse efeito aqui, olha, dos dois lados da peça. É um ponto bem fácil, vou dar todas as dicas e com ele também é possível fazer capa de almofada, trilho de mesa, tapete. É um ponto bem legal. O meu suplá tem 32 centímetros de largura, 45 de comprimento e eu utilizei aqui o fio Barroco Max Color número 6. 200 gramas de fio é suficiente para você confeccionar uma peça inteira. Utilizei a agulha 3,5 mm, tesoura e agulha de tapeceiro para corte e acabamento. Na descrição do vídeo eu deixei o link aí com todos os materiais que eu utilizei. Aqui em cima eu vou deixar o link de um artigo que tem também uma calculadora para ajudar você na formação de preço de venda dos seus trabalhos. Eu espero que você goste da aula. Se você gostar, se inscreva aqui no canal, ative as notificações porque assim você recebe as novidades que eu postar por aqui. Me siga também no Instagram, que é @blogdocrochê. Um forte abraço e boa aula! Vou começar aqui posicionando o fio no dedo. Introduzo a agulha debaixo desse fio e dou uma volta completa, olha, no sentido horário para formar uma laçadinha. Seguro a laçada, busco o fio, passo dentro da laçadinha formando a primeira corrente. Eu preciso aqui de um total de 49 correntes para trabalhar a largura do meu suplá. Se você quiser fazer um pouco mais largo, é só você fazer um número ímpar de correntes, tá? Assim você vai conseguir seguir o passo a passo exatamente igual, porque sempre que virar, vai estar também na mesma posição. Você precisa fazer um número ímpar de correntes para que quando a gente vire o trabalho e comece na segunda carreira, ele fique exatamente igual, tá? Se você fizer número par, vai ficar diferente a segunda carreira e você não vai conseguir acompanhar o passo a passo. O meu tem 49, então você pode fazer qualquer outra quantidade sendo número ímpar, que assim fica exatamente igual, independente da largura aí que você for trabalhar. Vou completar aqui um total de 49 correntes. Fiz aqui um total de 49 correntes. Esse aqui é o cordão para a gente trabalhar a largura do suplá, tá? Se você quiser treinar, pode fazer aí uma quantidade menor, por exemplo, 11 correntinhas, e aí treinar e fazer esse ponto que ele é bem legal também, dá para você aplicar em outros trabalhos. Olha, eu fiz 49 correntes porque eu vou pular uma correntinha, voltar na segunda, pegando aqui, olha, somente um fiozinho e vou fazer aqui um ponto baixo. Então, se você tivesse feito aí um número par, quando você voltasse, olha, ia ficar um número ímpar, porque agora eu vou completar aqui um total de 48 pontos baixos, porque eu pulei a primeira correntinha, por isso que eu fiz número ímpar, para quando eu pular uma e voltar, aí sim eu fico com um número par. Então agora, olha, eu vou continuar fazendo ponto baixo em todas as correntinhas. É importante que você não aperte muito esses pontos, porque senão vai dificultar começar a próxima carreira, tá? Pode fazer eles normalmente, sem apertar muito os pontos, é só voltar fazendo ponto baixo, olha, em todas as correntinhas. Eu vou fazer aqui até chegar no final do cordão. No final teremos um total de 48 pontos baixos. Já estou chegando aqui, olha, no final do cordão, fazendo ponto baixo em todas as correntes, tá? Cheguei aqui até, olha, na última correntinha, ou seja, a primeira que nós fizemos, né, olha. Tenho aqui, então, um total de 48 pontos baixos. Eu não conto com esta correntinha que nós voltamos aqui, olha, porque ela não forma ponto baixo, né? Nós fizemos ponto baixo, olha, na segunda correntinha, voltando, contando da agulha para trás, tá? Você pode conferir aí para ver se o seu cordão tem um total de 48 pontos baixos ou se tem um número par. Se tiver número par, tudo bem. Pode ser 10, 12, 14, tá? 8. Sendo número par, vai dar certo aqui para você acompanhar o mesmo passo a passo, porque a direção dos pontos fica exatamente igual. Vou fazer duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, mas se você tem costume de fazer 3 correntes, pode fazer normalmente, tá? É porque o meu ponto não é muito alongado, então eu faço somente 2 correntes. Enrolo o fio na agulha assim antes de girar, assim facilita a forma que vai ficar essas correntinhas aqui quando eu terminar a próxima carreira, já que eu preciso fazer ponto alto em cima da segunda correntinha. Ela vai ficar na posição correta. Agora sim eu giro o trabalho. Girando aqui, eu vou contar como se fosse agora a primeira carreira, porque agora sim nós vamos começar a fazer os pontos cruzados, tá? Eu tenho aqui, olha, já 2 correntinhas que formam o primeiro ponto alto, vou pular um ponto de base, vou no próximo e aí sim faço o ponto alto.
Agora eu vou fazer ponto alto nesse pontinho que nós pulamos aqui, olha, esse que ficou antes desse ponto alto que nós fizemos. Só que eu vou enrolar o fio na agulha, vou voltar por trás desse último ponto que nós fizemos, passar a agulha aqui para frente para pegar esse ponto, olha, introduzir a agulha, aí sim eu faço o ponto alto que ele vai ficar lá atrás desse último que nós fizemos ali, olha, pulando um pontinho de base. E aí completo o ponto, olha, fica cruzado, um em cima do outro, tá? Vou fazer mais um. Enrolo o fio na agulha, sem fazer corrente de espaço, pula um pontinho de base e faço o ponto alto. Agora eu vou voltar e fazer ponto alto nesse pontinho que a gente pulou aqui, olha. Só que desta vez eu vou fazer pegando na frente desse ponto aqui que nós terminamos de fazer. O anterior nós fizemos pegando atrás, né? Agora precisamos intercalar. Eu vou enrolar o fio na agulha, eu vou pegar aqui, olha, na frente, tá? Eu passo o fio aqui por cima, olha, a agulha por cima desse último ponto, vou por trás desse ponto aqui, pego ele com a agulha passando de trás para frente. É mais fácil girar o trabalho assim agora, olha, para completar esse ponto aqui, porque facilita bastante aí na hora de concluir aqui o ponto alto. Terminou de fazer o ponto alto, você volta o trabalho para a posição normal, tá? Que estamos trabalhando. Vou fazer mais um. Enrolo o fio na agulha, pulo um pontinho de base e faço um ponto alto. Vou voltar agora e fazer ponto nesse aqui que nós pulamos, olha. O anterior eu fiz pegando na frente, então o próximo eu preciso fazer pegando por trás desse último ponto. Enrolo o fio na agulha, pulo um ponto, faço ponto alto. O anterior eu fiz pegando por trás, então agora o próximo eu faço pegando pela frente, ou seja, por cima desse ponto. E como eu disse, é mais fácil girando o trabalho assim, facilita aqui a conclusão do ponto. E aí volta o trabalho para a posição. Como é que você sabe se está certo ou se está errado? Não pode ter dois pontos aqui seguidos virados para a mesma direção. Se você observar bem, olha, esse tem a pontinha virada para a direita, o próximo para a esquerda. O seguinte para a direita, esse tem que ficar para a esquerda. Se tiver dois virados para a mesma direção, aí tem alguma coisa errada, tá? Você não intercalou. Tem que sempre intercalar, olha. Vou fazer um ponto alto pulando um pontinho de base. O último que eu fiz, voltando no ponto atrás, foi pegando na frente, né? Então o próximo, para intercalar, eu preciso voltar na parte de trás. Esse é bem mais fácil de fazer, porque não precisa girar aqui o trabalho. Faço um ponto alto pulando um pontinho de base. Volto agora para trabalhar no ponto anterior, pegando na frente, olha. E aí volto o trabalho. Agora só precisa exercitar aí até o final desse cordão aqui, olha. Sempre faça um ponto alto pulando um pontinho de base, volta nele intercalando, uma vez pegando por trás desse ponto alto. Faço mais um ponto alto pulando um ponto de base e agora o próximo eu vou fazer pegando na frente. Dá certo você fazer o seu aí também sem ficar intercalando, pegando na frente e atrás, mas aí nesse caso dá um efeito diferente, tá? Não dá esse mesmo efeito que você viu nesse suplá que está pronto, tá? Vou fazer aqui novamente, pulo um pontinho de base, agora o próximo eu faço pegando na parte de trás. Como eu disse, esse aqui pegando na parte de trás aqui é bem mais fácil de fazer. Então você tem que tomar bastante cuidado, prestar atenção para não esquecer de intercalar, porque já que ele é mais fácil, a gente fica querendo sempre, olha, fazer o próximo assim, olha, faz o ponto alto e voltar pegando por trás, porque é bem mais fácil, olha. Só que agora eu vou te mostrar que ficou errado, olha, como eu disse para você, olha, eu tenho dois pontos virados para a direita, né, e precisamos intercalar, olha, ele precisa estar assim, olha, um para a direita, um para a esquerda, um para a direita, um para a esquerda, um para a direita, um para a esquerda, para a direita de novo, está errado, significa que eu não intercalei, então este ponto está errado, olha, eu preciso fazer pegando na frente, que assim ele fica o próximo aqui para a esquerda.
Ok? Agora está certinho, olha. Então aí você consegue identificar se tem algum erro no seu. Se fizer um errado, na próxima carreira vai dar errado também. E também não forma o efeito. Eu vou seguir agora, olha, fazendo até o final do cordão, é sempre intercalando assim. Sempre um pegando, passando por trás desse ponto. E o ponto seguinte, a gente vai fazer pegando na frente. Quando eu digo ponto seguinte, é sempre a gente vai fazer aqui um ponto alto pulando um pontinho de base, então a gente volta nesse ponto aqui para fazer pegando na frente desse que a gente fez pulando um ponto de base, tá? Vou seguir aqui até o final do cordão. Já estou chegando aqui no final do cordão. Olha, estou fazendo aqui, ó, pulando um pontinho de base, tá sobrando ali só um ponto, olha. E se você tem um número par, né, de pontos baixos aqui, né, fez um número ímpar de correntes, voltou na segunda e aí ficou com um número par de pontos baixos, né, na carreira seguinte. Então, olha, vai terminar assim, com o último ponto aqui, olha, pegando por trás e sobrou uma correntinha. O último ponto cruzado pegando por trás desse ponto aqui que a gente pulou. E aí sobrou uma correntinha aqui, sobrou um ponto baixo. Então eu vou em cima desse ponto baixo aqui e vou fazer ponto alto em cima dele, tá? Não tem como pular um e fazer mais um ponto cruzado. Se você tem aí um número par de pontos, né, aqui na base, é exatamente igual, tá? Como você lembra aqui que a gente fez duas correntinhas para formar o primeiro ponto alto. Ele forma o ponto da lateral aqui do trabalho. Esse aqui também é para fazer a lateral seguinte, tá? Olha, então aqui o cantinho também fica bem direitinho. Vou começar agora a próxima carreira fazendo duas correntes. Como eu disse para você, facilita se você enrolar aqui o fio na agulha antes de girar. Aí sim, gira da esquerda para a direita. Vou começar a trabalhar agora em cima desses pontos que nós terminamos de fazer. Eu vou pular, olha, um ponto, vou no segundo. E aí eu faço ponto alto em cima dele. Tem que prestar bastante atenção porque eles estão em forma de X, olha, um em cima do outro, né? Para não pular nenhum desses pontinhos. Agora, como que você vai adivinhar isso? Você vai fazer o ponto agora pegando por trás, porque a gente começou pegando por trás, não foi? Mas você tem que observar agora a carreira anterior. Se a sua carreira está diferente, se você tiver feito um número ímpar, aí você tem que observar esse ponto aqui que a gente pulou. Nós pulamos um pontinho e fizemos um ponto alto. Esse ponto que a gente pulou, ele está aqui, olha, na minha frente, por cima aqui desse ponto na carreira de trás, tá? Porque a gente virou o trabalho, então ele está por cima. Então significa que eu tenho que enrolar o fio na agulha, fazer o meu ponto pegando por cima desse aqui, olha, que eu terminei de fazer, tá? Volto aqui nesse ponto alto. É mais fácil girando assim o trabalho para completar aqui o ponto. E volta para a posição normal. Enrolo o fio na agulha, olha só, pulo um pontinho de base, tá vendo que ele fica escondido, que ele está ali atrás, olha. E faço o ponto alto em cima do próximo ponto. Eu preciso fazer ponto alto agora no ponto que eu pulei. Como eu disse para você agora, olha, ele está atrás desse ponto aqui, né? Então significa que eu preciso enrolar o fio na agulha e voltar por trás e fazer o ponto alto, tá? Aí fica na forma correta, é fácil você identificar porque você vai olhar o ponto que você pulou, tá? Enrola o fio na agulha, pula um pontinho de base e vou fazer um ponto alto. Agora, já que eu pulei um ponto, eu preciso fazer o próximo ponto alto nesse ponto que eu pulei. Ele está na frente. Outra coisa, ele está virado para a direita, então significa que eu preciso fazer por cima, tá? Se tiver para a esquerda, eu preciso fazer por baixo. Mas eu acho mais fácil identificar olhando assim. O ponto que eu pulei aqui, olha, ele está por cima. Então eu preciso voltar por cima. E aí volta aqui para a posição normal. Veja que agora já começa a formar o efeito aí, né? Olha, já tenho aqui, olha, tipo um losango aqui, que é aquele efeito que dá aqui no trabalho. Vou continuar, olha, pulo um pontinho de base e faço o ponto alto. O ponto que eu pulei está atrás, então vou fazer por trás.
enrolo o fio na agulha, pulo um pontinho de base e faço o ponto alto. O ponto que eu pulei está na frente, então faço na frente. Agora, olha, se você seguir intercalando, não tem como dar errado. Fiz um pegando na frente, significa que se eu pular um ponto e fazer um ponto alto, eu preciso fazer o próximo pegando por trás, porque eu preciso intercalar também, né? Então, se está tudo correto na carreira anterior, não tem como dar errado, porque você vai intercalar aqui também, e aí você vai sempre observar o ponto que você pulou. Se você parou, voltou só no dia seguinte para fazer, então você olha, pula um pontinho de base e faça um ponto alto. Preciso conferir toda a carreira, se eu intercalei? Não, o ponto que eu pulei está na frente, então já sei que eu preciso continuar fazendo agora, pegando na frente, olha. Se não estiver dando certo aqui para intercalar, o que você faz para identificar o erro? Olha se na carreira anterior não tem dois pontinhos virados para o mesmo lado, né, para a mesma direção. Como você pode ver aqui, olha, os pontos continuam sendo feitos de forma intercalada, olha. Com a pontinha para a esquerda, ponta para a direita. A ponta para a esquerda, a ponta para a direita. A ponta para a esquerda, a ponta para a direita. Assim a gente consegue fazer esse efeito aí, olha. E o efeito fica dos dois lados, tá? Porque a gente faz trabalhando em carreiras de vai e volta, né? Então sempre estamos trabalhando dos dois lados. E um ponto feito na frente e um ponto feito atrás. E aí dá esse efeito aí bem legal. Agora é só seguir agora intercalando até o final da carreira, tá? Pra gente ver como que começa a terceira carreira. Já estou chegando aqui no final do trabalho, vim intercalando todos os pontos, tá? Não pode pular nenhum, senão dá errado. Olha, pula um pontinho, faça um ponto alto, ainda não é na correntinha, viu? Fiz ali, olha, no ponto alto que está atrás, sobrou aqui o ponto que está na frente. Então termino fazendo ponto alto aqui, pegando na frente desse último ponto aqui. E aí, olha, a segunda correntinha já fica virado aqui para o lado correto, para que eu faça o ponto alto em cima dela. Isso porque a gente enrola o fio na agulha antes de virar. Aí aqui a lateral também fica certinho, olha. Vou começar a próxima carreira fazendo duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, enrolo o fio na agulha antes de virar e aí sim viro o trabalho. Agora, olha, eu vou pular um ponto de base e fazer um ponto alto. Tem que prestar bastante atenção porque esse ponto fica em forma de X e o erro mais comum é pular mais de um ponto e seguir direto para o outro. Olha, aí está pulando dois pontos, tá? Como ele fica em forma de X, às vezes fica muito escondidinho assim esse ponto que está ali embaixo, tá? Então presta bastante atenção para pular somente um pontinho, vou no próximo e faço ponto alto. Agora eu preciso voltar no ponto que eu pulei e fazer ponto alto nele. Então a forma certa é, se ele está por trás desse que eu terminei de utilizar aqui, olha, para fazer esse ponto, então o próximo ponto eu tenho que fazer voltando por trás. E aí fiz o ponto alto. Independente da quantidade de carreira que você esteja fazendo, se fez um número diferente de correntes aqui na largura, sempre você vai observar isso. Agora a gente já sabe que precisa intercalar. Se esse foi feito pegando na parte de trás, o próximo que eu for voltar fazendo precisa ser na parte da frente. Mas a forma mais fácil mesmo de fazer é, se eu vou pular um ponto e fazer um ponto alto, eu observo que eu preciso voltar nesse ponto aqui que eu pulei, e ele está na frente, então significa esse ponto aqui, olha, da carreira de trás, né, da carreira anterior. Ele está logo aqui na frente da peça, então eu preciso voltar e fazer pegando na frente desse último ponto alto. Independente aí, como eu disse, da quantidade de carreira, se você está na carreira 5, 10, 20, 30, a forma de começar aqui a carreira é sempre igual, então é sempre continuar repetindo agora. Vou pular um ponto de base, faço ponto alto, o ponto que eu pulei, que eu vou fazer ponto nele agora, ele está na parte de trás, então pego por trás desse ponto aqui. Quando o trabalho vai ficando maior, também facilita muito fazer o ponto da frente, olha, eu vou fazer aqui, ó, pulei um pontinho de base, o próximo agora que eu vou voltar está na frente, né, e agora eu não preciso girar tanto a peça, se eu fizer um pouquinho assim, olha, ele já
eu já consigo fazer o ponto alto ali com mais facilidade, porque o trabalho já está um pouco maior, né? Então agora você só vai seguir repetindo aqui até completar um total de 33 carreiras. Porque precisa de número ímpar, eu estou contando somente as carreiras de ponto cruzado, não estou contando com a carreira de ponto baixo. Como você vê, eu estou aqui na terceira carreira. A primeira carreira aqui de ponto baixo, ela está no avesso. Esta pontinha de fio está aqui à direita. Se ela estivesse do lado correto, o fiozinho estaria aqui, né? Se eu estivesse voltando aqui numa carreira de número par, né? E aí esses pontos aqui, olha, eles estão no lado correto. Eu preciso terminar a carreira assim com a carreira ímpar, para que esses pontos aqui terminem no avesso, para quando eu virar o trabalho, aí sim eu volto fazendo ponto baixo na mesma direção que estão esses pontos baixos aqui, tá? O meu trabalho tem um total de 33 carreiras. Você vai seguir repetindo, é sempre exatamente igual. Nós começamos aqui a segunda e a terceira carreira, sempre intercalando. Esse trabalho é bem gostoso de fazer. Você vai ver que na quarta, quinta carreira já vai ter um efeito incrível aqui e você já vai estar imaginando aí fazer várias peças diferentes utilizando esse mesmo pontinho. Então agora você vai fazer até completar 33 carreiras e aí eu já vou ensinar você a fazer o acabamento e concluir aqui esse trabalho. Então, olha, de volta aqui com o meu trabalho, eu fiz ele com 49 correntinhas, voltei na segunda correntinha e aí fiz um total de 48 pontos baixos. E aí eu segui trabalhando esse pontinho que eu terminei de ensinar até formar o comprimento que eu preciso. Eu fiz aqui um total de 33 carreiras. Fazendo carreira de número ímpar, você vai parar sempre no avesso do ponto baixo, tá? Olha, a primeira carreira de ponto baixo está aqui do lado correto, né? Olha. Esse fiozinho inicial ele fica do lado esquerdo, significa que o ponto baixo está do lado correto. E aí eu terminei aqui, olha, do lado oposto. Eu estou terminando aqui, olha, assim, né, olha, com ele do lado, no avesso. Veja aqui, olha, que se eu parar aqui do mesmo lado aqui, ele está aqui, olha, do lado avesso, tá? É sempre interessante que fique assim, do lado avesso, quando eu terminar aqui a última carreira. Porque aí agora eu vou virar o trabalho para continuar e aí a carreira de ponto baixo fica já do lado certinho, tá? Então, independente aí da largura que você fizer ou do comprimento, atente-se para que a primeira carreira termine no avesso para quando virar fique do lado correto. Eu terminei só com ponto alto e virei o trabalho, não enrolei na agulha, não fiz corrente, nem nada. Então eu vou no mesmo ponto de base, olha, no mesmo ponto alto, no último aqui da lateral, e vou fazer um ponto baixo, olha. Introduzi a agulha ali e fiz um ponto baixo, tá? Vou no próximo ponto de base, faço ponto baixo também. Vou no próximo, ou seja, eu vou fazer ponto baixo igual à primeira carreira, tá? Agora, olha, ponto baixo em todos, cuidado para não pular nenhum. Não esquecer de pegar o pontinho de trás e sempre fazer ponto baixo. Vale aqui fazer exatamente como no começo, não apertar muito esses pontos, senão vai ficar repuxando demais aqui, tá? Olha, então faça esses pontos mais soltinho, olha, pegando sempre, sem esquecer de pegar nenhum pontinho, tá? Só seguir aqui com o pontinho baixo até chegar no canto seguinte. E aí a gente vai ver como fica no cantinho para fazer o contorno e continuar fazendo o contorno aqui nesse trabalho. Já estou chegando aqui, olha, no finalzinho, ou seja, no cantinho, né, no final dessa lateral, fazendo pontinho baixo. Estou fazendo ponto baixo em todos os pontinhos de base, olha, cheguei agora no ponto alto que fica aqui formando a lateral, né, tem duas correntinhas, vou na segunda correntinha, faço um ponto baixo também. Aqui agora eu vou fazer duas correntinhas, vou voltar no mesmo lugar e fazer um pontinho baixo, ou seja, é bem parecido com o cantinho que a gente faz já nos tapetes, né, para que fique quadradinho aqui o cantinho. Agora eu vou voltar fazendo, olha, um ponto baixo pegando no meio assim do ponto alto. Um ponto baixo pegando no pé desse mesmo ponto, olha. Um ponto baixo pegando no meio do ponto alto. Um ponto baixo pegando no pé do mesmo ponto. Ponto baixo pegando no meio. Ponto baixo pegando no pé do mesmo ponto. E assim eu vou fazer o contorno em todo o trabalho. Veja que quando chega no cantinho eu fiz um ponto baixo, duas correntinhas e ponto baixo no mesmo lugar.
Se mesmo assim ficar repuxando, você pode fazer aqui 3 correntinhas, tá? Eu vou seguir contornando por toda a volta aqui, olha, porque daí fica bem certinho aqui a lateral do meu trabalho, tá? Já fiz uma volta completa, estou chegando aqui no cantinho, olha, fazendo ponto baixo no último ponto alto aqui, olha, no alto do último ponto alto, né? Onde nós começamos a contornar aqui com ponto baixo. Vou fazer 2 correntes. Agora eu vou finalizar com ponto baixíssimo no alto do primeiro pontinho baixo, olha, que nós fizemos aqui após completar as 33 carreiras aqui no trabalho, tá? Então finalizei assim, olha, com um ponto baixíssimo após fazer 2 correntinhas. Vou te mostrar aqui, olha, que no comprimento eu continuei fazendo pontinho baixo. Aqui na largura anterior já tinha uma carreira de ponto baixo, então eu fiz pontinho baixo em cada um deles, tá? Fica desse jeito aqui. E aí eu finalizei aqui com ponto baixíssimo. Vou começar agora a próxima volta fazendo novamente ponto baixo, só que desta vez eu vou fazer uma correntinha para começar. Aí ele já está em cima do primeiro ponto baixo que fica após as 2 correntinhas que formam o cantinho. No próximo ponto eu vou fazer ponto baixo, mas pegando somente o fiozinho de trás. Vou continuar fazendo ponto baixo, olha, sem apertar muito, pegando somente o fiozinho de trás de cada ponto baixo. Eu vou fazer assim até chegar no canto. No canto nós temos 2 correntinhas, né? Lá faremos um pouquinho diferente. E aí eu vou mostrar aqui para vocês também. Já estou chegando aqui no cantinho, olha. E eu tenho logo à frente as 2 correntes que formam o cantinho que nós fizemos na volta anterior, né? Eu vou fazer ponto baixo na primeira corrente. Faço 2 correntinhas para formar o cantinho. Viro o trabalho já para ficar na posição de continuar trabalhando. E vou fazer ponto baixo na segunda correntinha das 2 que formam o cantinho na volta anterior, tá? Assim o cantinho não fica repuxando, olha. Agora eu vou continuar em cima de todos os outros pontos fazendo ponto baixo, olha, pegando somente o fiozinho de trás, tá? Igual nós já vínhamos fazendo. Só continuar agora por toda a volta, quando chegar nos cantinhos, faça assim para que não fique repuxando. Se o seu ficar repuxando, você pode fazer 3 correntinhas aqui no canto, tá? Na hora de contornar, ao invés de fazer 2, pode fazer 3 correntinhas sem nenhum problema. Agora você vai seguir contornando aí por toda a volta. Já estou chegando aqui no final da volta, olha, fiz ponto baixo aqui na correntinha que forma o último cantinho, 2 correntes de espaço, vou fazer ponto baixo aqui na segunda correntinha e em seguida, olha, vou finalizar com ponto baixíssimo na correntinha que nós fizemos para iniciar esta segunda volta de ponto baixo, né, que nós iniciamos ela com uma correntinha de espaço logo após fazer o cantinho, né. Eu vou começar a próxima volta, terceira e última volta de ponto baixo, fazendo uma correntinha para dar a altura do primeiro ponto baixo. Vou fazer exatamente igual ao anterior, olha, pegando somente o fiozinho de trás. Assim eu vou dar peso aqui para esse trabalho, né, para a borda dele aqui. E vou fazer esse detalhe que fica o fiozinho da frente, olha, fazendo esse risquinho aqui que forma esse desenho aqui bem legal aqui na lateral do trabalho. É natural que quando você termine o trabalho, ele forme alguma ondulação no comprimento ou na largura, porque ele é feito com ponto cruzado e aí ele fica repuxando mais para o centro. Então, quando você começa a fazer as voltas com ponto baixo, ele começa a ganhar peso aqui na lateral, aí ele já vai ficar retinho e já vai ter aí a estrutura para não ficar levantando nem as pontinhas. Então eu vou continuar contornando o meu aqui, olha, e quando chegar no canto é exatamente igual à volta anterior. Faça ponto baixo na primeira correntinha, aí faça 2 correntinhas, ponto baixo na segunda, e aí vira o trabalho e continua fazendo por toda a volta. Já estou chegando no final, vou fazer aqui o contorno aqui do último cantinho. Do mesmo jeitinho, olha, ponto baixo na primeira correntinha, 2 correntes, ponto baixo na segunda correntinha, ponto baixo no próximo ponto baixo aqui, olha, já na lateral que forma a largura, e eu tenho logo à frente aqui a correntinha que nós fizemos para dar a altura do primeiro ponto baixo. Se você não tem agulha de tapeceira, é só finalizar com um ponto baixíssimo.
alongar esse fio, recortar, esconder na parte de trás uma parte dele, né? Abrir, dividir em dois e amarrar bem. Mas se você tem agulha de tapeceiro, não finaliza aqui com ponto baixíssimo. Quando fizer aqui o último ponto baixo antes de chegar na correntinha de espaço, aí sim então alonga aqui o fio bastante, né, para recortar aqui e finalizar com agulha de tapeceiro. Vou tirar aqui, olha, colocar numa agulha. Vou pular esta correntinha aqui que nós fizemos para dar a altura do primeiro ponto baixo. Vou no próximo pontinho baixo, pegando de trás para frente, pegando os dois fiozinhos dele assim de cima. Passo todo esse fio para a parte de cá. Agora passo no último ponto baixo. E em seguida passo dentro da correntinha que nós fizemos para dar a altura do primeiro ponto baixo, saindo na parte de trás, olha. E aí só ajustar esse fiozinho aqui, olha, para formar o último pontinho baixo, ou seja, o primeiro da carreira, tá? Que fica em cima das correntinhas. E aí ficam todos iguaizinhos. E aí o acabamento fica bem legal. Na parte de trás, eu vou esconder uma parte desse fio aqui, costurando ele aqui, somente pegando o fiozinho da parte de trás, olha, para não aparecer lá na frente. Vou conduzir ele aqui para a base aqui, onde tem mais facilidade para mim conseguir passar esse fio aqui, olha, mais um pouquinho. Passar em alguns pontinhos a mais, antes de dividir ele em dois e aí amarrar as pontinhas e recortar as sobras. Aqui, olha, passei ele um pouquinho mais para frente aqui. Vou dividir aqui o fio, abrir ele e dividir em duas perninhas, cada um com 3 fiozinhos, porque é um fio número 6. Tiro aqui uma das perninhas de fio da agulha. A que sobrar na agulha eu passo em mais um pontinho. E é interessante passar em um ponto que fique mais escondido, tá? E não assim por cima, para que o nó não fique aqui em cima também. Retiro agora da agulha. Vou dar 2 nós, apertando bastante o segundo, tá? O primeiro não aperta muito para não repuxar os pontinhos. E aí aqui eu vou recortar a sobra. Prontinho. Chegamos ao final de mais um passo a passo. Eu espero que você tenha feito o seu trabalho, tenha gostado do resultado. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, compartilhe também os seus trabalhos nas redes sociais e diga que aprendeu aqui no canal. Aqui em cima eu vou deixar o link de um artigo que tem uma calculadora que ajuda você a calcular o preço de venda dos seus trabalhos. Um forte abraço e até a próxima aula.